Profeta Isaías, capítulo 53, versículos de 3 a 10, página 644 do Antigo Testamento. Leitura alternada. Assim diz a palavra do Senhor. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todos. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Amém. Amen.
Senhor Deus e Pai, esse templo nesta manhã é um altar sagrado, um cenáculo, um espaço espiritual habitado pelo Teu Espírito. Nós nos reunimos como igreja Tua nesta manhã para deixar no Teu altar primeiramente o nosso gesto de louvor e adoração. Somente Tu és digno de louvor e adoração. Recebe, pois, louvor e adoração dos nossos corações. Deixamos também no Teu altar a nossa gratidão, pois de Ti procede toda boa dádiva e todo dom perfeito. Também no Teu altar deixamos as nossas orações e súplicas, porque Tu mesmo, Senhor, dizes que devemos entregar a Ti todos os nossos cuidados em oração. E recebe também do Teu povo reunido nesta manhã, ó Pai, a gratidão por todas as bênçãos recebidas. E que a Tua palavra nesta manhã, distribuída pela ação maravilhosa do Teu Espírito, chegue ao coração da Tua igreja para edificação e amor. Em nome de Cristo, nosso pastor. Amém. A igreja poderá sentar-se. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Cantemos. Deus nos oferta esse momento para que nos coloquemos diante dele confessando os nossos pecados. Façamos, pois, assim, guardemos um momento
de silêncio, de contrição e arrependimento. Coloquemos a nossa vida diante do Senhor. Senhor, o teu povo encontra-se à tua presença nesta hora, contrito, reconhecendo que é pecador e carente da tua graça e do teu perdão. Assim, ó Deus, permita, Pai, que cada um de nós possa colocar diante de ti os próprios pecados em arrependimento, Senhor, e que do alto céu venha, Senhor, o teu perdão e a tua paz a invadir a nossa vida, a invadir o nosso coração. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador eterno. Amém. Nós recebemos o perdão de Deus com o Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Em nome de Jesus Cristo, eu lhes declaro, estamos perdoados. E perdoados por Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, nós temos acesso à presença de Deus. Com confiança, nós buscamos a presença de Deus para levar diante dele a nossa gratidão, as nossas necessidades, apresentar-lhe as nossas súplicas com fé. Você está convidado a vir à frente para participar da oração pastoral enquanto entoamos o hino Confio em Deus. Enquanto estivermos entoando esse hino, você que quer agradecer, quer interceder, quer apresentar a sua vida diante do Senhor, poderá vir à frente e colocar-se aqui no altar de Deus para buscar a presença de Deus em oração. Louvemos a Deus. Seja
Pai, confiamos em Ti e no Teu excelso amor. Confiamos nas Tuas misericórdias. Confiamos, ó Pai, na Tua bondade, na Tua paciência para conosco. Confessamos-te, ó Deus, que tantas vezes em nossa confiança a dúvida aparece, a incerteza, mas na Tua graça, Tu nos acolhes com as nossas dúvidas, com as nossas incertezas, com os nossos temores, e o Teu amor, ó Pai, tudo dissipa. O Teu amor, ó Deus, faz o dia claro em nossa vida. O Teu amor, ó Pai, nos dá a confiança e a certeza, ó Deus, de que em tribulações, em problemas, em lutas, a Tua presença jamais nos deixará. Agora, ó Deus, com esta confiança, nós levamos diante do Teu altar a vida de todos que aqui estão, que vieram, ó Deus, para trazer os seus pedidos, para trazer as suas lutas, as suas tribulações, aqueles que estão passando, ó Deus, por momentos de trevas, momentos de sofrimento, de incompreensão da Tua vontade, que Tu possas visitá-los nesta hora com a Tua paz. Aqueles, ó Deus, que têm lutado com enfermidade, seja a própria enfermidade ou a enfermidade de pessoas queridas, que sejam fortalecidos por Ti também, sabendo que em Ti, ó Deus, há poder para curar, para restaurar a saúde, para fortalecer, para dar esperança em todos os momentos da vida. Mas também, ó Deus, nós nos unimos àqueles que estão enlutados, dentre os quais incluímos o nosso irmão em Cristo, Luiz Otávio. Pedimos que Tu confortes a ele, aos seus familiares, nesta hora de luto pelo passamento da sua tia. Que todos, ó Deus, tenham na Tua palavra consolo e encorajamento. Também, ó Deus, nós nos unimos àqueles que aqui estão tão somente para agradecer-Te pela família, pelo trabalho, pela vida, pela saúde, para agradecer-Te, ó Deus, todas as boas dádivas que reconhecem terem recebido das Tuas mãos. Que o coração destes Teus filhos seja também preenchido com a Tua paz nesta manhã. E a nós, ó Deus, Teu povo, que nos voltamos para Ti nesta hora, derrama, ó Deus, derrama sobre nós da Tua paz. Nós oramos no nome de Jesus, o Príncipe da Paz. Amém. O versículo que eu escolhi, quero deixar com vocês, encontra-se na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no 4º capítulo, versículo 16. Eu lerei o versículo literalmente como ele está. Depois repetirei numa apropriação pessoal esse versículo para a nossa vida. Assim diz: Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Vamos dizê-lo da seguinte forma, podem repetir comigo cada uma das frases. O Deus da paz, Ele mesmo nos dará continuamente a paz em todas as circunstâncias. Amém. Podem retornar em paz.
nossos diáconos informam, pedem que o proprietário do carro placa ELK 4865, um Corsa verde, por favor, procurem os diáconos no átrio do templo para que eles possam informá-lo a respeito do seu carro e de providências necessárias. Nós vamos consagrar a Deus as nossas ofertas. A nossa liturgia assim nos convida à consagração das nossas ofertas. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Com alegria, sem nenhum constrangimento, aqueles que desejam consagrar o seu dízimo, a sua oferta, contribuir com o reino de Deus, poderão nesta hora depositar a sua oferta nas salvas que os diáconos passarão. Lembramos sempre que nós recolhemos as ofertas no sentido da porta, da entrada até aqui ao altar. Esteja atento a esse sentido. Com alegria, louvemos a Deus e consagremos a Ele aquilo que separamos para a sua obra e para o seu louvor. Senhor nosso Deus, te agradecemos as inúmeras bênçãos que tu nos tens dado. Te agradecemos também a compreensão dos membros dessa igreja na necessidade de contribuir regularmente para o teu trabalho. Esta compreensão, esta fé, tem feito com que as nossas condições financeiras tenham nos permitido colocar em ordem e trabalhar com certo cuidado e certa folga nas nossas necessidades. Tudo isso, todo este resultado é revertido para a implantação do teu reino aqui na terra.
Consagramos, pois, neste momento estas ofertas, símbolo desta fé dos nossos irmãos. Recebe-as, orienta-nos para que possamos continuar trabalhando com fé e com cuidado na tua obra. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. Nós vamos receber agora as crianças que participarão da nossa liturgia cantando e depois permanecerão aqui para uma oração. Habita em meio aos louvores e canto dos santos. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei. Louvor no palácio, com graças um trono, feito ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, pois quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e canto. Estamos alegres com os seus grandes feitos, a Ele louvamos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei. Louvor um palácio, com graças um trono, feito ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, pois quando há louvor de glória se enche
pedir que as crianças, por favor, fiquem aqui ao redor da mesa. Podem ficar aqui ao redor da mesa, só abram aqui no meio, o maestro também que permaneça aqui com elas. Nós queremos fazer uma oração por vocês, pelo novo ano de escola, pelo tempo que vocês estão iniciando, para que vocês tenham sucesso na escola, notas altas e um ano de muita diversão. Eu sei que há mais crianças no templo, eu vi sentando em outros lugares, vou pedir que fiquem em pé as outras crianças que estão também para participarem da oração, e vou pedir também que a Isabel, que a Marísia, os demais colaboradores da ACM fiquem em pé, e também aqueles que participam da Fundação Mary Spears, que participa desse projeto, fiquem em pé também, os conselheiros e diretoria da Fundação. Esse projeto do reforço, que é uma continuação, num novo formato do trabalho do reforço, foi ampliado. Nós teremos nesse ano 240 crianças e adolescentes sendo atendidos. Teremos as refeições todos os dias aqui no Salão Social, a cozinha está sendo reformada, as atividades religiosas e de reforço aqui no nosso edifício e as atividades esportivas e recreativas na ACM. Desejamos um ano abençoado para vocês, de muito sucesso, e que essa parceria possa render muitos frutos para a glória e louvor de Deus. Convido a reverenda Ildemara para que ore em favor de vocês e para que ore em favor também da ACM, Igreja e Fundação. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu nos dás a oportunidade de Te servir de várias formas. Nós te louvamos pela Fundação Mary Spears, uma instituição criada para servir ao próximo. Nós te louvamos pela Associação Cristã de Moços, ACM, instituição criada para fortalecer pessoas, comunidades e famílias. Nós te agradecemos, Senhor, pela primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Tua Igreja, Senhor. Que nesta igreja, Pai, nós sejamos instrumentos nas Tuas mãos, na vida destas crianças, Senhor. Ó Deus, que sejamos o berço do aprendizado da Tua palavra para cada uma delas. Que as suas famílias, Senhor, possam perceber a necessidade de Te buscar, de Te adorar, a partir do nosso testemunho, a partir, Senhor, da pregação da Tua palavra a estas crianças. Nós queremos Te pedir, Senhor, por este ano que começa, por este projeto, Pai, que nele estas crianças e as suas famílias possam usufruir do grande amor do Senhor. E a nós, Senhor, dá-nos paciência, dá-nos, Senhor, amor no coração, para formarmos estas crianças como já vem sendo feito, Senhor, para que elas sejam cidadãos melhores na sociedade em que vivem e, principalmente, Senhor, que conheçam o Teu amor. Abençoa cada família representada por cada criança, Senhor. Que o Teu amor, que a Tua compaixão, que a Tua graça e que a unção do Teu Espírito cubra cada uma, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. A igreja pode assentar-se, vocês podem acompanhar o professor. Deus as abençoe. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Convido a igreja a colocar-se em pé. Juntos, façamos a oração que está indicada na nossa liturgia. Misericordioso Deus, Pai Celeste, já que Tua palavra é uma vela e uma lâmpada que está aí para iluminar o nosso caminho, pedimos-te que por Cristo, a verdadeira luz, queiras abrir e iluminar a nossa mente, assim que possamos compreender a Tua palavra em sua clareza e pureza. Amém. No Antigo Testamento,
na página de número 600, livro de Eclesiastes, leremos os 2 últimos versículos do capítulo 11 e seguiremos a leitura alternada pelo capítulo 12 até o versículo número 8. Página 600 do Antigo Testamento, Eclesiastes capítulo 11, versículos 9, seguindo pelo 12. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, de levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também, quando temeres o que é alto, e se espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Podemos nos assentar. Durante este mês, o pastor da nossa igreja definiu a temática que são as prioridades da vida. Quero refletir nesta manhã a respeito das prioridades no outono da vida. Apenas 2 versículos do Antigo Testamento que gostaria de recordar, que está lá em Gênesis capítulo 47,
quando José leva seu velho pai, Jacó, para um diálogo e apresentá-lo a Faraó, o versículo de número 7 diz: trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Recentemente, a mídia explorou ao máximo a morte do arquiteto que projetou Brasília. Ele estava com 104 anos, ainda cercado de fama, de descendentes, de amigos, de admiradores, e em atividade no seu trabalho como arquiteto, com a mente lúcida. Niemeyer completou todos os estágios da vida previstos na psicologia do desenvolvimento. Ele nasceu, cresceu, gerou filhos, envelheceu e morreu. Porém, uma grande parte das pessoas passa pelos vários ciclos biológicos sem ter pelo menos este privilégio de chegar neste último estágio que chegou Niemeyer ao longo de sua peregrinação. Mesmo nós, quando olhamos para trás, seja qual for a idade que nós temos, e percebemos quantos não foram os nossos colegas de infância, os nossos colegas de juventude, de maturidade, que não estão mais conosco. Quantos não começaram conosco essa aventura de viver e ficaram para trás? Nós vivemos como se fôssemos viajantes de um trem, que em cada estação sobem novos passageiros, descem outros, até que um dia, numa estação, descemos nós e a viagem continua. A vida é assim. Entramos na roda, recitamos um versinho e vamos embora. Na expressão do salmista, tudo passa rapidamente e nós voamos. Os meios de comunicação de massa, por outro lado, têm enfatizado que nunca houve na história da humanidade tantas pessoas jovens e tanta visibilidade da juventude na sociedade. Vivemos tempo de uma valorização sem igual de tudo o que é jovem, e aqui não vai nenhuma reclamação e nenhuma demanda, mas sim uma simples constatação estatística. Nessa cultura centrada no culto a tudo que é jovem e presente, o passado é esquecido e o futuro motivo de muito pouca preocupação. Há quem não planeje o seu futuro, isto é, deixam de estabelecer as prioridades para o dia a dia. Porque é criando as prioridades, é organizando as prioridades, é organizando o planejamento da nossa vida, é que nós possamos caminhar em direção ao futuro. Mas como planejar? Como caminhar em direção ao futuro? Quando percebemos que o futuro não nos levará muito longe, a não ser da vida eterna. O que significa, portanto, escalonar prioridades quando o fim do ciclo biológico se aproxima
Que atitudes e ações são assumidas em primeiro lugar quando se estabelece que o sol está se pondo no horizonte da nossa existência? O tempo da velhice é como um crepúsculo. O sol está se escondendo no horizonte. O falecido pastor de nossa denominação, reverendo Antônio Gouveia Mendonça, ao se despedir da Universidade Metodista, onde trabalhou por um quarto de século, ele começou a sua última conferência dizendo: vejo o sol da existência aproximando-se perigosamente da linha do horizonte, mas eu não posso, como Josué fez, pará-lo. Ele vai inexoravelmente pôr-se. Eu caminho na direção oposta ao tempo, e por isso ele se encurta. Fazendo esse balanço, vejo que todas as coisas são feitas sobre coisas móveis, como o tempo e as alternativas e as prioridades. O professor Mendonça, sem repetir o Salmo 90, estava querendo dizer: tudo passa rapidamente e nós voamos. Somos como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. As palavras do velho pastor e mestre pareciam ressoar as palavras do poeta Olavo Bilac, quando num seu poema disse: sou o tempo que passa, sem princípio, sem fim e sem medida, vou levando a aventura e a desgraça, vou levando as vaidades da vida. Como reagem alguns idosos diante dessa tardia fase da existência, deste outono? Aos que reagem com temor. Para eles a noite se aproxima e às vezes é uma noite sem luz. Para quem não tem as luzes divinas, a noite é escura. Não há luz no fim do túnel. Por isso, a chegada do final da vida, para muitos, se torna um momento amargo, especialmente para os que vivem cheios de lembranças, cercados de amarguras, atolados no meio de reclamações de tudo e de todos. Isso ocorre em especial com aqueles que plantaram sementes ruins durante a sua peregrinação. E a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Nós estamos num momento muito significativo da nossa sociedade, em que os conflitos, as dificuldades, os problemas exigiram que uma legislação toda especial fosse feita, no Brasil principalmente, para proteger os idosos. Há exatamente 10 anos surgiu o Estatuto do Idoso. E esse estatuto, que na Câmara Federal teve a contribuição do seu redator, um presbiteriano, Silas Brasileiro, presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse estatuto, aprovado e colocado em vigor, garante que os idosos gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo daquilo que ele tem direito, ele pode exigir, e a sociedade, a comunidade, as associações, o governo tem por obrigação, como poder público inclusive, assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do seu direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania. Por que não dizer também à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária?
Quando se fala nesse documento jurídico, como também na Declaração Universal dos Direitos do Homem, nós não podemos deixar de ver ali o dedo do cristianismo, não da cristandade organizada, porque muitas vezes a cristandade organizada foi a primeira a estimular a quebra dos direitos essenciais da pessoa humana. Todavia, a ética que vem desde Jesus Cristo, do fazer a alguém aquilo que nós queríamos que fizessem a nós mesmos, do amor ao outro e a Deus e a si próprio, nós encontramos aqui o fio que liga todas essas preocupações e toda esta demanda existente na nossa sociedade pelo respeito aos direitos do idoso. Nós encontramos também, nesta afirmação do Estatuto do Idoso, um eco muito forte do mandamento divino dado a Moisés: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas por que uma legislação especial a esse respeito? Ora, porque sempre houve, nas diferentes culturas, a violência, o preconceito, a discriminação contra os idosos indefesos. Cito alguns exemplos de como essas coisas têm acontecido em várias sociedades e várias culturas ao longo da história. Entre os Yakut, uma tribo siberiana, o pai que tinha sido tirano, quando velho, era espancado e maltratado. Um observador ocidental verificou que um filho disse a respeito da mãe idosa que chorava: que ela chore, que tenha fome. Ela me fez chorar mais de uma vez e me negava comida, espancava-me por qualquer ninharia. Um viajante encontrou na África um idoso chefe que dizia com voz suplicante: vão me matar, dê-me tintura para passar no cabelo. Se descobrirem um só cabelo branco, eles me matam. Numa ilha do Pacífico, colocavam o idoso em cima de uma alta palmeira, a qual era chacoalhada de um lado para outro. Se o infeliz conseguisse se segurar, continuaria vivo. Se caísse, a sentença já estava executada, a morte vinha após o tombo. Tribos nômades sul-americanas, ao se mudarem de um lugar para outro, simplesmente abandonavam, e algumas delas ainda abandonam seus idosos à fome e ao ataque de animais selvagens. Entre algumas tribos esquimós, o pai ou a mãe idosa ou o pai idoso, no dia do aniversário considerado fatal, eram, no meio de uma festa oferecida pelos filhos, apunhalados com uma faca sagrada feita de ossos de baleia, no meio do banquete. Em Israel, porém, o idoso era bem tratado. Os anciãos eram convocados para fazer parte do grupo de sábios que deveriam julgar as pendências entre as pessoas na porta de entrada das cidades israelitas. Ser idoso era o mesmo que ser sábio, embora nós saibamos hoje que isso nem sempre é correto. A expressão morreu velho, cercado de filhos, com muitos bens, era visto como uma bênção divina. Por isso que lá em Provérbios capítulo 10, versículo 27, lemos: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. E no livro do Deuteronômio, no capítulo 25, ao falar sobre correção de pesos e medidas, no que se refere ao comércio, no que se refere à medição de terras, de disputas, o texto associa uma ética correta com a vida longa na face da terra. Vivemos
nos dias de hoje, no mundo todo, um aumento significativo no número de pessoas idosas. E a ONU reconhece a partir dos 60 anos de idade. Nunca houve, talvez devido à invenção, às novas tecnologias, à higiene, à prevenção, medicamentos novos, tudo está esticando para cima, para o alto, o nosso índice de sobrevivência. Hoje no Brasil, dados do IBGE de 2010, somos mais de 21 milhões de indivíduos com mais de 60 anos de idade. Imaginemos o que isso significa em termos de assistência médica. Imaginemos o que isso significa em termos de manutenção das condições de higiene, das condições de transporte, sobretudo de previdência social e aposentadoria. Aumenta também o número de pessoas centenárias. Hoje, no nosso país, são mais de 30 mil pessoas com mais de 100 anos de idade. Dentro de algumas décadas, prognosticam os demógrafos, o número de pessoas com mais de 60 anos de idade será igual ao de pessoas de 0 a 15 anos. Isso indica que a população envelhece, mas não é somente a população que envelhece, corre o risco de envelhecerem também todo o nosso sistema de produção, todo o sistema econômico, tudo aquilo que propicia o alargamento da quantidade de pessoas centenárias ou sexagenárias em diante. É certo que os números não têm sido acompanhados com o preparo da nossa sociedade, de nossas comunidades e, por que não dizer, de nossas igrejas, para colocar em prática aquilo que é fruto do impacto da tradição judaico-cristã, aliado com o chamado progresso civilizatório. Temos que reconhecer que temos sido muito lentos em acompanhar os sinais dos tempos e os desafios da nova época em que nós vivemos. Por outro lado, o aumento do processo de industrialização, de urbanização, a transformação de nossos hábitos culturais, exclui de circulação os idosos, os enfermos, os incapazes de produzir e os incapazes de consumir produtos. Temos também muitas vezes escondidos os nossos mecanismos de eliminação dos mais idosos por formas indiretas, de maneiras que não se percebe a invisibilidade social da violência e da discriminação. Em certas regiões de nosso país, os idosos são tolerados apenas porque recebem uma aposentadoria do INSS e os seus filhos e netos disputam as migalhas que são arrancadas dos velhinhos que recebem a sua aposentadoria para sustentar toda a prole. Porém, eles sabem que é preciso manter vivas as galinhas dos ovos de ouro. Simone de Beauvoir, uma filósofa francesa, em uma importante obra escrita há 43 anos, A Velhice, uma realidade incômoda, ela escreveu: o velho é condenado a vegetar na solidão e no tédio, como se um autêntico refúgio fosse. O fato de um homem ser reduzido à condição de sobra, e ela grifa, de resto, e ela grifa, durante os últimos 15 ou 20 anos de sua existência, comprova a falência da nossa civilização. Quando ela mesma preparava o seu livro sobre a velhice, ela dizia que, ao comentar que estava escrevendo um ensaio sobre a velhice, quase sempre ela ouvia as pessoas exclamando: mas que ideia você está tendo? Você não é velha? Que tema mais triste! Você não tem outra coisa para escrever que seja mais alegre? Ao que ela respondia: aí está justamente porque eu escrevo, para quebrar a conspiração do silêncio. Voltemos
ao texto bíblico. Porque às vezes o pregador lê o texto bíblico, sai dele e nunca mais volta para ele. É preciso voltar ao texto bíblico. O que a Bíblia nos fala a respeito dessa situação em que nós vivemos? Especialmente no segundo texto lido, a Bíblia nos fala de um idoso típico, Jacó. E um homem que é levado na sua velhice para uma terra estranha. Já com mais de 120 anos, é levado pelos seus filhos. O que a Bíblia nos fala sobre a velhice, se nós usarmos a figura e as rápidas palavras trocadas entre o patriarca Jacó e o poderoso faraó, rei do Egito? No texto lido encontramos este velho chefe tribal ou familiar que fugiu com os filhos de uma terrível fome que sacudia Canaã. E ele ali está diante de Faraó, ao ser apresentado pelo seu filho querido, recém-descoberto, José, que fora julgado perdido para sempre. Na rápida conversação, o rei do Egito lhe pergunta, ao pai de José, quantos anos o senhor tem? E ele responde que tem 130 anos. Acrescentando, contudo, uma expressão desconcertante. Poucos e maus são os dias, os meus dias na face da terra. 130 anos, vejam só. E achava que era pouco. E achavam que eram maus. Ele chegou aos 150 anos. Nós não sabemos se esta forma de contar a idade era correta, tal como nós fazemos hoje, ou se era de uma outra forma, mas de qualquer maneira nós temos aqui um homem idoso que olha para o seu passado. E ele não vivia ainda no período do Salmo número 90, quando diz os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, nesse caso o melhor deles é canseira e enfado. Quando a gente olha para o calendário, a gente percebe o quanto o tempo passa. O Wendel Abival comentava que há 51 anos, no começo deste mês, ele foi ordenado ao ministério. 51 anos. Até disse a ele, uma boa ideia. 51 anos. Aí eu disse a ele, eu fiz apenas 40, vou fazer apenas 40 no próximo domingo. É quando nós olhamos para trás que percebemos o quanto o tempo passa. E o quanto nós envelhecemos. A esse respeito, recordo ter ouvido deste mesmo púlpito, no final dos anos 60, um sermão do Rendo Bertolazzo, no qual ele dizia, Santa Morte, anjo de Deus, embaixadora de Deus, enviada para evitar que nós acabemos depois de 150, 200, 300 anos de existência, se fosse possível, rastejar sobre a terra como se fôssemos vermes. Santa Morte que evita de nós nos transformarmos em vermes rastejantes. É uma outra forma de encarar a morte, é uma outra forma de encarar o envelhecimento, e o reverendo Bertolazzo sabia muito bem colocar essas coisas, e muitos aqui presentes ainda se recordam das suas palavras. Mas quais seriam as razões que levaram Jacó a considerar seus 130 anos de idade como poucos e como maus? O que há por detrás dessas afirmações de Jacó, que podem servir de pontos para estimular a nossa caminhada biológica, social e de fé? Lembremos, Jacó teve muitos problemas e tomou muitas decisões equivocadas na sua juventude e na sua idade madura. Ele colhia agora, na velhice, das sementes ruins plantadas por ele durante muitos anos. Ele se envolveu em intrigas familiares,
sob a orientação nem sempre sábia da sua mãe. Fez enganar o seu velho pai Isaque. Mediante esperteza, enganou seu próprio irmão, roubando-lhe a herança mais ambiciosa que existia no mundo patriarcal, a bênção paterna que dava a chave de acesso às riquezas e à herança do pai. Precisou fugir de casa, foi lá para a distante Mesopotâmia, de onde seu avô Abraão veio. Lá se casou, teve conflitos com o sogro, com os cunhados, fugiu novamente para Canaã, e na entrada de Canaã também tinha as suas dúvidas e o seu medo de ser assassinado pelo próprio irmão, que um dia foi enganado por ele. Agora não se fala mais em Esaú, agora não se fala mais em Labão, seu sogro, agora está diante de Faraó, e ao olhar para trás, ele diz: poucos e maus são os meus dias vividos na face da terra. Na própria família de Jacó, entre os seus filhos nascidos de várias mulheres, havia muita intriga. E a história de José do Egito nós conhecemos muito bem, cuja morte simulada após o sequestro e a venda para caravanas de mercadores e escravos fez com que ele desaparecesse do mapa durante muito tempo. Por dezenas de anos, Jacó viveu sem ter conhecimento de que seu filho era tido como morto. Estava, no entanto, em ascensão no poder no Egito. Agora estava ali, diante de Faraó, um velhinho sofredor, que curtia um dos raros momentos de felicidade da sua carreira, da sua peregrinação, o reencontro com o filho querido, agora o poderoso José do Egito. Mas ele ainda continua insistindo: poucos e maus foram os meus anos na face da terra. O que podemos aprender, concluindo, com as Escrituras a respeito desse nosso tema, prioridades e velhice? Não são raras as pessoas que chegam ao final da vida, às vezes nem tão idosas, mas que encaram a última fase da vida com amargura, com azedume e com revolta. Isso ocorre principalmente com aqueles que não têm Deus em sua vida. O escritor Alberto Camus registrou: meus queridos, para o homem solitário que desconhece Deus, o peso dos dias é um fardo terrível. Aqui nós temos, no entanto, uma pista significativa para nós no mundo que nós vivemos, porque o Deus que iluminou a experiência e a escuridão existencial de Jacó e transformou a sua velhice triste e escura numa radiante manhã ensolarada, é o mesmo Deus que continua atuando na nossa história. Jacó, apesar de todos os seus desacertos, era um homem de quem a Bíblia diz que tudo para ele dava certo, porque Deus estava com ele. Parece ter sido esta mesma experiência dos seus descendentes, pois lá em Isaías 35:10 encontramos a promessa de que os resgatados do Senhor voltarão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. E o Salmo 30, versículo 5. Pode a tristeza durar todo o anoitecer, mas a alegria vem no amanhecer. O Evangelho de Lucas, no 2º capítulo, nos conta de um piedoso velhinho que estava sempre no templo em Jerusalém, não somente para orar, mas também para aguardar um sinal dos tempos, a chegada do Messias. Até que um dia ele teve o privilégio de colocar nos seus braços um dos meninos trazidos ao templo pela primeira vez. E ao colocar Jesus nos seus braços, ele ora assim a Deus: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Aos idosos, a palavra de Deus tem mais uma promessa que encontramos em Isaías capítulo 40. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças,
sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aos que ainda não chegaram à terceira idade, mas que estão a caminho, é só uma questão de tempo. Aqueles que estão em plena juventude, a Bíblia diz, no texto que nós lemos alternadamente, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. A partir daí o escritor sacro passa a enumerar quais são as características desse tempo de desprazer, esse tempo de sofrimento. Notem que tudo está relacionado com a velhice. No capítulo anterior ele já havia terminado dizendo, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Agora, ele simplesmente coloca esta questão muito significativa de que é preciso lembrar de Deus antes que cheguem os dias maus. E a igreja, a comunidade de fé, a família da fé, como está o seu ministério junto aos que vivem a última fase do inverno da vida? Vamos embarcar na filosofia de nosso tempo? É tempo de Murici, que cada um cuide de si? Um grande estudioso da alma humana, Viktor Frankl, escreveu que o exercício da fé é um grande parceiro, em especial para o idoso, porque a fé criadora, registra ele, como fé pura que brota de uma força interior, torna o ser humano mais forte. Para um crente assim, não há, em última instância, nada sem sentido. E acrescentamos aqui, nem a velhice. Em outro texto, Frankl registrou que não há razão para se ter pena de pessoas idosas. Em vez disso, as pessoas jovens deveriam invejá-las. Isto porque elas realizaram, elas fizeram, elas constituíram capital, enquanto muitos desses jovens ainda terão que provar a sua capacidade de realizar essas coisas. Num boletim da nossa igreja, no final dos anos 1980, quando o reverendo Abival convidou para fazer parte da sua equipe ministerial o reverendo Teófilo Carnier. E ele escreveu numa das capas de um boletim que eu tenho guardado comigo, o verdadeiro mal, e com essas palavras eu encerro, o verdadeiro mal da velhice não é o enfraquecimento do corpo, é a indiferença da alma. Torna-se necessário, através de toda a existência, aprender a arte de saber eliminar o nocivo no íntimo e buscar o construtivo, os sentimentos positivos. Além disso, dizia o reverendo Carnier, é preciso cultivar o desejo de agir, de ser útil, de prestar serviços. A mensagem neotestamentária deve sempre estar presente, principalmente depois dos 50 anos, servir uns aos outros com amor. Tendências, completa ele, para a avareza, o egoísmo, o saudosismo, a insensibilidade para com o novo, a solidão, a neurose, a inatividade, a mania de doenças e remédios, bem como a fobia a tudo e a todos, devem ser afastados no pleno vigor dos anos, para não terem domínio quando os radicais livres nos ameaçam minar a saúde. E nós? Como vamos continuar a nossa peregrinação? Podemos dizer a esta altura, com o velho Jacó, que poucos e maus foram os meus anos na face da terra, ou podemos dizer, fiz muita coisa que não era boa, mas chegou o momento agora de olhar para o futuro e usar a minha experiência para ensinar outros a não cometerem os mesmos erros. Que nós possamos dizer, como Jó afirmou, eu sei que o meu Redentor vive e que eu viverei também. Que tal repetir com Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus venceu o mundo e Ele mesmo garante que nós venceremos também. Olhando para Eclesiastes,
o desafio para a juventude. Olhando para Jacó, o desafio para os mais idosos. Continuemos a nossa jornada. No dizer do apóstolo São Paulo, ou no dizer do texto bíblico da carta aos Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E repetindo o apóstolo São Paulo, deixando as coisas que para trás ficam. Caminhemos para o alvo, que é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Caminhamos para o encerramento do nosso culto e queremos manifestar a nossa gratidão pela presença daqueles que nos visitam. Para isso, peço que, por gentileza, todos aqueles que nos visitam nesta manhã fiquem em pé para que possamos dirigir-lhes uma palavra de acolhimento e boas-vindas. Todos que nos visitam, obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos a este templo. Na saída, no átrio, do lado direito, na saída ao Ministério do Acolhimento. Eles querem deixar um presente com você dessa visita que você nos fez nessa manhã. Deus o abençoe e passe lá no Ministério do Acolhimento, por favor. Podem se assentar. Da mesma forma, agradecemos e nos alegramos com a presença daqueles que participam pela internet. Que Deus também os abençoe com esta participação conosco na adoração a Deus. Queremos fazer o registro do nosso agradecimento como igreja
como conselho ao reverendo Leonildo por trazer a palavra nesta manhã. O reverendo Leonildo é professor na Universidade Metodista, na nossa Faculdade de Teologia, e também colabora há muitos anos na classe João Bosco Lodge, ao lado do professor Francisco Lotufo, que é uma alegria para nós enquanto igreja. E o professor Leonildo, professor e pastor da nossa igreja, está entre os maiores especialistas em religião, sempre consultado pela imprensa quando há algum fenômeno religioso no nosso país, e é uma satisfação e uma honra para nós como igreja tê-lo como colaborador. E por último, é casado com a Ruth, que canta no coro também há muitos anos e participa com ele no ministério da nossa igreja. Que Deus o abençoe, Leonildo. Muito obrigado pela sua participação e colaboração conosco. Algumas comunicações a serem feitas. Primeiro, a reunião Mães em Oração foi cancelada hoje. Posteriormente, será divulgada a nova data da reunião do Ministério Mães em Oração. Também pedimos a oração da igreja pelo Luiz Otávio, nosso organista. A sua tia, muito próxima a ele, faleceu, será sepultada agora à tarde. Oremos por ele, pela família. Agradecemos a Eucileia, que nos socorreu também na emergência, colaborando neste culto. Registramos a programação do mês de aniversário, você deve ter recebido pelo correio, está na internet, está no nosso boletim. Talvez não seja possível participar de todas as atividades, mas olhe, participe de algumas atividades no mês de aniversário da nossa igreja. Há uma grande gama de opções estruturadas pelas redes e ministérios da nossa igreja para que você possa participar de modo vibrante do aniversário da nossa igreja nesse mês. Também lembramos as reformas. O nosso edifício está em obra, também o templo entrará em obras para a instalação de hidrantes. Aquilo que trabalhamos na Assembleia no segundo domingo de janeiro já está em curso, e toda essa reforma nós esperamos até o final de abril terminá-la, para que as instalações da nossa igreja estejam perfeitamente em ordem com aquilo que é exigido pelo Corpo de Bombeiros e também naquilo que é exigido pela Prefeitura, e nós estejamos tranquilos quanto a essas exigências. Pedimos a paciência de vocês, porque haverá, como em toda obra, transtornos e um pouco mais de atenção ao circularmos pelo nosso edifício. E, por último, a lista de presença da Assembleia de agosto. O presbítero Ítalo já fez essa comunicação como secretário do nosso conselho da necessidade de verificação na lista de presença da Assembleia de agosto. Você não precisa votar novamente para o pastor, você precisa só confirmar que você votou, que você participou desta Assembleia. Faça isso na saída, no átrio do templo. O reverendo Reginaldo, ao lado dos diáconos, está coordenando isso para que seja feito de uma forma rápida. Nós ainda temos a necessidade de 50 ou um pouquinho mais confirmações dessa Assembleia. Então, faça isso antes de deixar o templo hoje. Desejamos um domingo abençoado para todos, cheio da graça de Deus. Agradeço a todos que oraram por mim, pela minha família no período de férias. Tivemos férias abençoadas e estamos de volta para trabalhar para que Deus nos abençoe também como igreja nesse ano que iniciamos. Fiquemos em pé, nós vamos fazer a oração do Senhor. O reverendo Leonildo impetrará a bênção e depois nós ouviremos o amém cantado pelo coro. Oremos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor, nosso Deus, te acompanhe e te guarde na caminhada da tua vida. Que o Senhor esteja sempre às tuas costas para te proteger. Que o Senhor caminhe sempre ao teu lado para te amparar quando caíres. Que o Senhor esteja sempre à tua frente para te guiar. Que o Senhor esteja sempre acima de ti para te ensinar humildade. E que o Espírito do Senhor nosso Deus
esteja sempre dentro de ti, te dando ânimo novo, alegria no coração e paz a cada novo dia, agora e para sempre. Amém.